Peraí que eu acabei de ligar a segunda tela. Justo. Para quem está vendo pela gravação, uma boa noite. Estamos iniciando hoje a discussão do canto 18, que é o canto que vai falar sobre o luto do Aquiles, né? Vai ser o momento em que ele finalmente descobre o que aconteceu no canto passado, assim como o canto que vai falar sobre a forja do escudo de Aquiles, um dos itens mais legais da mitologia grega. A gente vai ver ele mais à frente em outras histórias também. Ele tem uma certa conexão com um dos Ajax, que agora eu não me lembro mais qual deles. Ele tem conexão com Odisseu. Enfim, em vários cantos da mitologia, esse escudo vai ser mencionado. E é um escudo que é muito legal, um escudo diferenciado, vamos dizer assim, que além de ser um escudo, além de servir como uma peça de armadura, vamos dizer assim, ele também tem toda uma história por trás, né? Eu vou colocar aqui no grupo a foto do escudo de Aquiles, obviamente não é uma foto do escudo, porque estamos falando de uma ficção, mas é uma boa reconstituição do que a gente está trabalhando. É um escudo que tem toda uma história por trás. Vamos lá, Lins, então? Uhum. Inclusive, acrescentando essa coisa do escudo, fora os detalhes interessantes dele, ele carrega uma simbologia muito grande, né? Que a gente pensa, é tipo um kamikaze usando um capacete. Por que o Aquiles vai levar um escudo sabendo que ele vai morrer, né? Mas existe todo um significado maior por trás disso, que obviamente a gente vai explorar, mas que é muito interessante. Esse canto, apesar de curtinho, ele dá pano para manga para muita discussão, né? Ô Enzo, eu também tive essa sensação, mas ele não é curto, ele tem 600 versos. É Uhum, porque ele é um dos poucos cantos da Ilíada, isso não falo de uma maneira de desprezar a história, mas a gente sabe que a Ilíada tem uma escrita um pouco truncada. Esse é um dos poucos cantos que tem uma escrita até que moderna, uhum. você sente a fluidez no texto. Você não vê tanto o tempo passando quanto É que o catálogo das Naus. ele não fica enumerando nomes, né? É, Familiares, eu grandes feitos. senti, eu senti falta dele falar que matou fulano, filho de ciclano, que conhecia É, o Beltrano. Não teve isso. inclusive para mim, é a coisa que eu mais odeio na Ilíada. O texto é maravilhoso, mas às vezes você vai ler uma cena mais movimentada, né? Com mais personagens em tela, vamos dizer. E daí, porra, fica nome, 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 nome. E cada vez que ele volta pra cena, volta, filho de Glauco, filho de não sei o quê, fica, rapaz, E não, eu sabe já o que sei mais que não. também? Eu senti que esse canto, ele é o que a gente espera quando você diz, eu estou lendo uma fonte primária da mitologia. Porque o Uhum, resto da Ilíada que a gente leu até agora não parece o filme de Hércules da Disney, sabe? Você não tem aquele contato direto com a mitologia e tudo. E esse, pô, a gente conhece o Hefesto, a gente vê a Tétis novamente, então, uhum, uma influência mitológica divina muito maior do que nos outros cantos, o que não é um demérito. Então, uma estrutura narrativa diferente do que a gente está vendo, né? sim. Inclusive, é um outro detalhe interessante, falando mais da escrita, né? Aqui tô com a Odisseia, que eu acho que a Odisseia ela é mais famosa que a Ilíada, ela foi mais bem aceita que a Ilíada, justamente por não ter esse estilo tão truncado. Ela é um pouquinho mais fluida que a Ilíada num geral, assim, né? Até porque a gente vê parte da história do ponto de vista do Odisseu, então ele não precisa ficar exaurindo a gente com essas descrições, com esses nomes, com esses detalhes, assim. Talvez por isso até a Odisseia seja O mais Odisseu é um bom conhecida. malandro, ele sabe contar a Ele história direitinho. muita astúcia, né? A Aline fala que também achou super fluido a escrita. Eu acho que de todos que a gente viu agora, talvez com exceção do duelo do Paris com o Menelau, esse é o canto mais fluido que a gente vê. Mas, enfim, Uhum, vamos começar, propriamente dito, se você puder passar para o slide 3, com talvez certeza. 4, não sei. Esse mesmo, pronto. Vamos começar, como sempre, com a nossa estrutura. Pegamos o canto, dividimos em 3 tópicos principais. Lembrando, esses tópicos aqui servem apenas para a gente ter uma ordem nos nossos comentários. Se vocês tiverem alguma questão para falar sobre algo que não está aqui,
Por um exemplo, deixa eu fazer uma escaneada rápida. O diálogo entre os Zeus e a Hera não está aqui. Eu quero falar. Fique à vontade, não tem problema. É só para a gente ter realmente uma ordem. Outra coisa, sobre a intervenção de vocês aqui na nossa gravação. Quer falar alguma coisa? Levante a mão, destrava o microfone, pode falar, fique à vontade. Não quer ter seu áudio ou sua imagem veiculada na gravação? Não tem problema. Temos o chat aqui embaixo e eu ou o Enzo vai fazer o possível para dar uma olhadinha no chat de vez em quando. Então, sem mais delongas, vamos começar. Uma coisa que já começa com um elogio à escrita, e na verdade não é nem um elogio, mas um espanto que eu tive ao ler o Canto 18, é o início. O Homero não enrola o que está todo mundo esperando para ler. Tá todo mundo querendo saber a reação do Aquiles. O que eu pensei? Putz, essa reação só vai chegar no final. Ele vai dizer que teve o trajeto da carruagem, vai falar que o Aquiles estava vendo a carruagem chegando, estava vendo o carinha correndo. Não. Os primeiros 5 versos já chega com o Antíloco lá, e que coragem do Antíloco, né? Eu acho que de todas as missões que a gente viu aqui na Ilíada, a mais assustadora de se cumprir é essa do Antíloco, que é chegar lá no cara, que é todo mundo tem medo dele, os próprios gregos estavam com medo deles. No canto passado eles falaram que eles estavam lutando para defender o corpo do Patroclo, não por conta do corpo do Patroclo necessariamente, mas por conta da reação do Aquiles caso eles perdessem esse corpo. Então, imagine como que deve estar o psicológico do Antíloco chegando lá para contar para ele que o amigo dele morreu, né? E sabe por que eu acho que o Homero escolhe começar assim? Homero, eu sempre faço esse comentário assim, o Homero Eu tenho uma hipotético aqui, teoria, né? mas eu Existe queria... esse debate aí, o Caio, inclusive, publicou um vídeo essa semana sobre isso, mas porque o Homero, podemos dizer, faz isso porque existe um senso de urgência na história. Porque eles precisam resolver esse rolo aí, que é o corpo do Pátroco, lá que tá todo mundo dando sangue para poder defender, e porque eles sabem que quanto mais cedo eles chamar o Aquiles, provavelmente mais cedo o Aquiles está de volta também. Então acho que existe um senso de urgência geral na história, para ele não ficar enrolando o caminho todo, aquela coisa assim, tipo, pô, Aquiles, o cara morreu, volta, sabe? Tá. Eu pensei nisso também, mas eu cheguei em uma interpretação um pouco mais subjetiva, talvez uma interpretação que o pessoal micênico não teria, que é uma representação de como que a morte às vezes chega de supetão, sabe? Na vida das pessoas. Tipo, ela não Uhum. avisa, ela só morreu. Então, sei lá, talvez foi uma metalinguagenzinha que o Homero teve, não sei, mas foi uma interpretação que eu tive. Eu achei legal como que ele não enrolou, como que simplesmente chegou, Aquiles, já era, morreu. Pronto, próximo. Sabe, foi Uhum. coisificada essa reação do Aquiles. Eu achei interessante o jeito que fizeram. E que faz sentido no panorama geral da Ilíada, porque as coisas acontecem, quando se trata da morte, né, as coisas acontecem muito rápido. Uhum, Uma hora ele tá lá e outra hora ele já não tá mais. E, inclusive, a professora Ragusa dá um detalhe interessante no livro dela, que a gente nota mesmo que o personagem morreu quando ele para de falar. Então, às vezes, ele tá lá pelejando, eles têm esses diálogos, né, durante a briga de faca, e do nada ele não tá mais falando. Agora tá em silêncio e tá só o outro cara olhando pro corpo dele. Ou seja, a gente já não tem mais a voz do Aquiles, ressoando, do Aquiles, perdão, do Patroclo, ressoando na história, e o panorama mudou, assim, instantaneamente também. e uma coisa interessante, daqui a pouco eu comento sobre os comentários, tá bem interessante aqui no chat, mas uma coisa que eu achei interessante também é que o Aquiles já estava conjecturando a morte do Patroclo. Então, o Antíloco, ele não chega necessariamente para dar a notícia, ele chega para confirmar que os pensamentos mais assustadores do Aquiles tornaram-se realidade. Porque ele escuta que os troianos estão chegando. Ele escuta, porque enquanto isso tudo está acontecendo, está tendo a guerra da carruagem, que é outra doideira que está acontecendo. E os gregos puxando o corpo, os caras tentando pegar o corpo, enfim. Então, o Aquiles está escutando isso. E ele sabe que um guerreiro tão bom como o Patroclo andando. A gente pensa no Patroclo como o menor Aquiles. Mas ser o número 2 entre os mirmidões é muita coisa.
Tanto que, no canto, a gente está no 18, então no canto 16, Uhum. o Patroclo, ele mata 29 pessoas em seguida, se não me engano. Foram 3 grupos, enfim, doideira. Então, o Patroclo não deixaria isso acontecer. Se isso está acontecendo é porque algo aconteceu com o Patroclo. E o Aquiles, isso, 3 grupos de 9. E o Aquiles, ele sabe que se o Patroclo caiu, só existe uma opção de quem deixou ele nesse estado, né? Obviamente a gente sabe que foram os deuses, mas a representação mortal do que aconteceu foi, ele me desobedeceu, ele foi mexer com quem não devia, né? Uhum. Interessante como que ele, o Aquiles, talvez por isso a reação dele a priori foi tão calma, porque, tudo bem, depois ele faz o luto efetivo dele. Mas na hora eu achei que a reação dele foi muito calma. Foi uma reação de que não foi tão de supetão a morte. Foi algo que ele, putz, os caras estão vindo. Isso só quer dizer que ele morreu. Aí depois vê o cara correndo, o Euríloco lá doidinho, para chegar. Então, ele já teve uma preparação psicológica, eu acredito. Vamos parar um minutinho só para eu ver o chat aqui. Uhum. A Aline diz que achou a reação do Aquiles um tanto quanto arco-íris. Eu não entendi direito esse comentário. Ah, Na edição de vocês também tem aquele resumo do canto no início de cada um? Não. Eu queria saber, inclusive, qual é essa sua edição, porque legal. Aqui embaixo, Nova Fronteira. Bacana, eu não sabia não que tinha isso. Vamos ver aqui mais. A Aline reclama dessa edição porque teria spoiler. Como sempre, batemos o bingo. Eu tenho que citar todo. O Enzo tem que citar algum autor comunista e a Aline tem que falar de spoiler. O bingo tá batido já de pelo menos um. Ele só morreu porque os donos do RPG trapacearam, exatamente. Teve a influência do deus lá, então... O livro da Divina Comédia do CLC tem essa introdução antes do canto também. A minha Divina Comédia é da 34, eu não... Mas enfim, legal. Depois disso, depois dessa questão do antíloco, né, onde ele conta a uhum. história, que Aliás, lembrei de uma coisa aqui. manda. É, no canto 16, a gente discutiu que algumas decisões ali do Aquiles já tinham sido tomadas e algumas coisas ele já sabia que ia acontecer. Ele só estava tentando procurar uma justificativa para isso, né? E parece que isso acontece agora também, quando ele recebe a notícia do Patroclo. Ele já sabe que o Patroclo vai morrer, até por isso que ele fala para não lutar, não levar a armadura dele, né? Então por isso que ele disse para não enfrentar o Heitor. Ele já sabe de tudo isso, mas ele fica lá quietinho assim, procurando um motivo para ele poder se desculpar com ele mesmo depois, né? Não encontra, na verdade. Porque eles quebrou a cara nessa história aí, mas enfim, isso acontece. Eu sinto que toda a história grega, no fundo, é feita por um protagonista muito burro. A gente sempre tem essas questões de que, cara, você foi avisado, mas você tá cavando. Uma hora, Uhum. né? Eis o problema. A Loiane disse que no caso da tradução de José Xavier da Divina Comédia, que deve ter sido do Dorico, ajudou muito. Faz sentido, principalmente nesses textos antigos, ter esse, entre aspas, spoiler do canto. Depende muito da visão de cada um ao ler o texto. Eu, por um exemplo, antes de ler cada canto da Ilíada, eu vou para o YouTube e eu vejo alguns videozinhos de comentário, porque na minha concepção é muito mais fácil eu entrar na história quando eu já sei mais ou menos o que vai rolar. Não sei se é por conta do meu TDAH, mas às vezes quando eu pego o texto sozinho, eu me perco no meio. E peraí, eu li esse diálogo, mas quem é que está falando mesmo? Aí eu volto 2 páginas. Então, para mim, essa estratégia de pegar o spoiler e depois ler o livro ajuda. Mas é aquilo, é uma questão individual de cada um. Se fosse um livro mais fácil, se fosse um livro que tivesse, então, de Zeus, 2 pontos, talvez eu não tivesse esse problema. Mas em um livro como a Ilíada, eu gosto dessa situação. Pode falar, Caio, fica à vontade. Não, e também é só lembrar que os gregos que ouviam isso, eles tinham esse spoiler também, né? Então, peraí.
Pronto. Abaixar a mão aqui que o Mid estava pedindo para baixar. Os gregos já tinham esse spoiler, né? Eles sabiam, eles conheciam todas essas histórias a priori. Então não é nem só que não tem spoiler de coisa de 3.000 anos, mas é que há 3.000 anos isso também já tinha spoiler. Assim, eles já conheciam, em geral eles estavam querendo ouvir aquela história porque eles sabiam qual era a história. Então queriam ouvir aquela nova versão, digamos assim, né, a Lili falou aí, 3.000 anos errando. O spoiler tá construído junto com a Ilíada. Não tem jeito. E faz sentido, porque é uma história que, pelo que eu entendi, era cantada meio que em festivais e tudo mais, né? Pelo que eu pesquisei, você consegue dividir a Ilíada em 3 partes, porque geralmente eram festivais de 3 dias, e eles cantavam meio que nesse ritmo, um terço, um terço, um terço. Eu não me lembro quem é que fala isso. Agora eu vou ficar devendo a fonte de onde eu tirei essa informação. Mas em uma das minhas leituras complementares aleatórias, é dito até que você pode dividir esse terço em blocos temáticos. O primeiro terço que a gente já passou é um terço um pouco mais político, da treta entre o Aquiles e o Agamenon e a parte administrativa da guerra. Tem o terço que a gente está meio que agora, meio que terminando, que é essa parte do Aquiles, se ele vai intervir ou não. E tem um terço final que é meio que um terço que explora o luto, que é onde a gente meio que está entrando também. Então, eu acho interessante como que até essa questão da tradição oral influencia a estrutura narrativa do texto, que a gente consegue dividir em blocos mesmo. Eu não sei se o mesmo acontece com a Odisseia, mas na Ilíada eu vi isso, eu achei bem legal. Enzo, acho que seu slide sem querer. Esse slide? Peraí. Nossa, não me liguei. Aí, ó. Pronto. Continuando, então, nós tivemos, depois dessa questão que o Euríloco conta para o Aquiles, a reação do Aquiles, a reação porra. efetivamente é o que aconteceu. Não, agora vai ficar com esse slide até o final. E é uma reação que você não espera de um guerreiro, você não espera do maior dos guerreiros, você não espera do Aquiles, do lendário Aquiles, né? Olha, até do slide ele dá spoiler. Meu Deus, se controla, cara. É uma reação muito brutal, né? E é até por isso que existem as interpretações de, será que existia algum tipo de relacionamento entre eles? Será que era realmente amizade? Será que eles eram irmãos? Será que eles eram guerreiros? Será que eles eram isso? Eu particularmente não me importo, sabe? Mas existem literaturas que expandem, é como se fosse o universo expandido do Star Wars, que são os fanfiqueiros que fazem muitos livros sobre isso. Ao longo da semana, a gente discutiu a Madeline Miller, se eu não me engano é esse o nome dela. Ela faz fanfic sobre Homero. Ela tem um livro da Cersei, que atualmente eu acho que o pessoal conhece mais a Cersei dela do que a Cersei do Homero, que é uma Cersei que foi vitimada, que teve toda uma questão, vamos dizer assim, uma ótica feminista na leitura da Cersei, enfim, que veio do livro dela, inclusive, e ela tem o livro que eu não me lembro agora, eu acho que é o Escudo de Aquiles, o livro, é algo do tipo, que fala sobre um suposto relacionamento entre o Aquiles e o Patroclo, e é por isso que vem essa fama toda. Obviamente, além das discussões, não é que ela criou a fama dele, mas ela ajudou a popularizar, vamos dizer assim. A Madeline Miller é muito famosa por expandir essas histórias do universo do Homero. Peraí, chegou alguma Olha, coisa. a Aline gosta. A Aline gosta, exatamente. Deixa eu ver aqui se eu acho o link dela na Amazon, que eu coloco aqui, mas para título de curiosidade também, não é necessariamente uma recomendação, porque eu não li. A Canção de Aquiles, o nome do livro. Eu falei que era o Escudo de Aquiles. A Canção de Aquiles. E o nome do livro da Cersei é Cersei. Então, vou colocar aqui o link para vocês, caso vocês queiram uma fanfic legalzinha, com certeza com a linguagem mais moderna do que a gente vê em Homero. Tá aqui o link da Amazon, certo? Mas sobre a reação do Aquiles, Enzo, não sei se você
tem algum comentário acerca disso, mas uma coisa que eu achei foi muito honesta, sabe? É uma reação que você sabe que, pô, ele tá sofrendo de verdade, não é, Uhum. tipo, pô, não queria que ele morresse. É, eu entendo, de certa forma, o pessoal que vai fazer essas fanfics, o pessoal que vai fazer essa interpretação de algo afetivo. Existe uma certa insinuação que o Aquiles pensou até em tentar suicídio. Ele fala que Uhum. o Antíloco teve que se segurar para que o Aquiles não rompesse o pescoço com as espadas ou algo do tipo. Ele pega a areia da praia, lembrando que o acampamento fica na praia, então ele pega a areia da praia e joga no seu próprio corpo como se fosse cinzas, já prevendo o que aconteceu com... Prevendo não, né? Já representando o que aconteceu com o próprio Patroclo. Uhum. E é uma reação tão forte, tão gutural, que ele arranca os próprios cabelos, começa a bater no corpo, e, enfim. Você sabe que ele realmente gostava muito do Patroclo. Ele Sim. fala no texto até que ele gosta do Patroclo mais do que ele gostava dele mesmo, né? E a gente já discutiu aqui nos nossos encontros a pressão que é ser Aquiles, o peso que é ser Aquiles. Então, eu entendo o fato dele não gostar dele mesmo, porque ele tem um peso de ser o número um, o peso de saber que ele vai morrer, o peso de saber que por mais que ele tenha glórias, ele não viverá essas glórias, né? E a gente vê o Patroclo como talvez aquela figura que humanizava o personagem, né? Uma figura que a gente vê em diversos momentos, ao longo de diversas outras histórias. Aquele personagem fodão que precisa de um personagemzinho que vai ser sua consciência, vai ser o seu grilo falante, né? Uhum. Eu lembro de uma... Olha, eu vou bater meu bingo agora. Já vou, desde o início, bater meu bingo. Eu lembro de uma citação do filme do Hobbit, não é do livro, que a Galadriel pergunta para o Tolkien por que ele precisava levar o Bilbo na jornada. E ele fala meio que, pô, porque eu tenho medo, e ele me ajuda porque ele é corajoso. Sabe, algo do tipo, meio que algo que ancora o personagem em sua jornada. Eu não vejo essa leitura efetivamente no Aquiles, no sentido de que o Patroclo era o que ancorava ele, o que ancorava a moralidade, ou algo do gênero, mas você percebe que ele demonstrou, por meio dessa reação, que ele claramente não se importa muito com ele mesmo. Uhum. Né? Talvez um dos motivos dele lutar, além da glória, era justamente a proteção desses amigos dele. E com amigos eu quero dizer os mirmidões como um todo, que dá para perceber que ele tem uma relação de carinho muito grande com eles. Os mirmidões eu acho que de toda a mitologia, o Caio está aqui, se puder me corrigir se eu estou certo ou errado, mas eu acho que de toda a mitologia é o melhor exército. Tanto que existem mitos que eles eram feitos de formigas humanizadas, porque eles andavam em grupos certinhos como Uhum. formigas. E para você chegar nesse nível de coordenação, você precisa ter uma relação muito forte, uma sinergia com os outros colegas, né? Então, eu acredito que a relação do Patroclo, por mais que seja a mais do que dos outros mirmidões, representa um pouco dessa união que fez esse exército ser reconhecido como tal, né? Fique à vontade, Caio. Não, concordo com tudo que você está falando. É só para acrescentar aqui uma curiosidade, eu acho. Você comentou isso, mas só para trazer algo específico. Que os próprios gregos antigos já questionavam a relação ali de Patroclo e Aquiles. Né? Uhum. Eu estava tentando achar aqui nas anotações, consegui, né, que uma das fontes desse questionamento, não questionamento, que afirma mesmo explicitamente que Patroclo era amante do Aquiles, é justamente Platão no Banquete. Eu achei aqui o trecho. Se eu não se importar, posso ler um Não, por trechinho só? favor, Claro. fique Deixa à eu pegar minha vontade. edição, inclusive, para anotar. E já vai fazer propaganda para Logos, Zé? Se tu souber a linha que fica, porque acho que aqui existe uma Deixa marcaçãozinha eu ver oficial, aqui. né? Espera aqui. Sim, na parte E de... Só um segundinho. 179E. Beleza. Sabe de quem é o E, discurso? putz, é o Banquete, mas deixa eu ver quem que tá falando, porque eu achei aqui... Quando eu achei que era no Banquete, eu dei... Eu Uhum. acho... Eu não sei se é o Parmênides, mas Aqui, ó.
Encontrei. É que ele tá. Se tu quiser ler aí, que é justamente a parte que ele não honraram como Aquiles, o filho de Uhum. Tétis, né? É. E aí vamos ver como que o pessoal da Logos Uhum. traduziu. Então, E é bonitinho, viu? ele desenvolve aqui um pouquinho, né? Então fala, Uhum. ao contrário, honraram Aquiles, filho de Tétis, enviando-o às Ilhas do Bem-aventurados, pois informado por sua mãe de que se matasse Heitor morreria, mas que se não o fizesse, voltaria para casa e morreria velho. Ainda assim, ousou escolher socorrer seu amante Patroclo e vingar-lhe a morte, de modo que não apenas morreu por ele, mas também morreu após sua morte. Aí eu passei o olho aqui, a palavra amante volta depois, né? Por isso, os deuses profundamente admirados honraram-no de modo extraordinário, porque tinha seu amante em tão alta estima. Uhum. E é um diálogo sobre o amor, né? Uhum. Então, Uhum. enfim, é só para ter assim uma referência, Sim, quer dizer, sim. isso é século V a.C., né? E é Uhum. E já tinha interessante essa também, interpretação. a gente entender o conceito da palavra amante para o banquete, né? Porque só para a gente dar o contexto para quem não leu o banquete é basicamente, eu acho que o Alcibíades ganhou um concurso literário e os amigos dele foram beber na casa para conversar e fazer uma homenagem ao deus Eros, que é o deus do amor. Eles até dizem lá no início do livro que poucas pessoas honram o Eros, então vamos dedicar a noite de hoje para honrar e fazer discursos em homenagem a Eros. Eros, deus do amor. E aí, sucessão de discursos, sendo que é uma escadinha, vai evoluindo até chegar no discurso do Sócrates, onde ele fala literalmente de uma escadinha, que é a escada da diatema, que é uma escada que faz uma progressão dos amores, né? Desde os amores mais baixos até os amores mais altos. E aí cada personagem tem o seu discurso. Enzo, se você pudesse olhar de quem é esse discurso. Claro. Bom, realmente, o Luiz me corrigiu aqui, não foi o Alcibíades é o que chegou bêbado depois. Foi o Ágaton, algo do tipo, que chega lá. Inclusive, o Sócrates até faz um trocadilho no início do livro, dizendo que a gente está indo à casa dos bons, porque Ágaton é meio que o genitivo de bom. Então, ele fez um trocadilhozinho com o nome dele. Eu lembro É dessa frase. o discurso de Apolodoro. Prontinho. Então, quem quiser se aprofundar, só olhar esse discurso aí. Eu acho que eu tenho o fechamento dele, eu vou ver se eu tenho e coloco lá Eu vou no... colocar aqui no chat a localização bonitinha, Fique à discurso de vontade, Apolodoro. Teresa, pode falar. Então, no seminário A Transferência, seminário 8 do Lacan, ele dedica a primeira parte toda do seminário ao banquete de Platão, para explicar essa relação justamente do Erastes, aquele que ama, e Herômenos, o amado. E ele vai dizer justamente que a questão do Alcibíades, ele quer se mostrar, né, para Sócrates na intenção de se ver como o amado. E todo esse discurso que ele faz, Sócrates diz para ele assim: não é para mim, a questão não é comigo, a questão é com Agaton, justamente. Ele indica, ele desvia, né? E aí ele vai falar toda essa questão da relação do amado com o amante, mas tem um detalhe que eu acho interessante, porque para que haja o amor, é preciso que hajam três sujeitos. O amor só se dá com três sujeitos, ou seja, e é o que está presente ali nessa cena, né, entre Alcibíades e Sócrates, quando ele introduz Agaton. Ele vai dizer que o amor é sempre uma forma de você se desviar daquilo que evidentemente não, que certamente é o seu desejo. O amor é uma forma de você camuflar o de que se trata. É um longo discurso que ele faz. Toda a primeira parte do seminário, ele trata exatamente do banquete, para falar da questão do amor. Enfim.
Não, Desculpa, qual seminário? Qual é o seminário desse? Seminário 8. Obrigado, Seminário da Tereza. Transferência. Eu tenho ele aqui. Inclusive, Depois eu vou pegar para ler esse pedacinho, se vocês quiserem, que é muito bonito. Por com favor. certeza. Inclusive, quem se interessa por psicanálise, a Tereza tem vídeo no Instagram dela, contando algumas coisas bem legais também. Olha, eu coloco o link Eu pra parei de fazer. Parou? Ah, não pode parar. Parei, sabe por quê? Porque eu estou me dedicando ao meu seminário, que é sobre Aí, ó. análise na atualidade, e eu estou escrevendo meu livro sobre o trágico e as tragédias. Vocês vão ter o que ler daqui a um Aí, ó. tempo, só Deus sabe quando. Mas enfim, quem quiser ver, nem que sejam os vídeos antigos dela, ela tem os vídeos lá contando umas coisas bem legais. Que bom que você foi lá. Eu fui. Ela mandou um link no Instagram esses dias, aí aparece, né, o perfil de quem mandou o link. Aí eu entrei lá pra ver, tipo, meu, tanto vídeo bom falando as coisas. Enfim, quem gosta de psicanálise sempre tem essas fontes aí, né? Inclusive, eu achei aqui no meu Obsidian, e eu tenho o fichamento do banquete. Eu vou colocar no nosso grupo depois, para aqueles que não leram o banquete. Cara, pelo amor de Deus, isso não substitui a leitura, tá certo? É só para vocês terem uma noção do que Olha tem que lá. fininho isso aqui. E é Não, bilíngue, tá? É fininho É o porque dobro de bilíngue, páginas. bilíngue. É o dobro de páginas. Mas isso aqui é livro de bolso. Exato. Mas é muito bom, vale a pena. Eu esqueci o que eu... Ah, pronto, lembrei. Onde que eu estava? Desviei vocês. É o quê? Não tem problema nenhum. Ela Eu falou que desviou. desviei vocês. Não, minha Não, mente não. que é ruim. Minha mente que é ruim. Eu estava me referindo que a gente tem que levar em consideração também que o conceito da palavra amante é diferente no século V a.C. para o conceito que nós temos hoje, entendeu? Tanto que, para quem tem essa edição da Logos, eu não sei nas outras, tem uma boa introdução explicando alguns conceitos. Dentre eles, a noção da pederastia grega, que é uma das possibilidades que nós podemos trazer aqui para a relação Patroclo-Aquiles. Não necessariamente amantes no sentido que nós vemos nos filmes de comédia romântica, que o Aquiles corre no aeroporto para impedir o Patroclo de ir para Nova York, mas uma relação de pederastia. O que seria essa relação de pederastia? Aí eu preciso que vocês busquem realmente as fontes, que eu sou apenas um advogado latino-americano, mas pelo pouco conhecimento que eu tenho, é meio que uma relação de aprendizado que acontecia no contexto grego, em que chama-se paideia. Isso, perfeito. Em que existia, vamos dizer assim, uma figura de autoridade, seja essa autoridade por meio do conhecimento, como aconteceu com Sócrates, ou seja até uma autoridade do ponto de vista militar, lembrando que a gente está em um contexto militar entre os mirmidões. Então, nada impede também essa relação ser uma relação de pederastia, né? Existia um elemento sexual, um elemento romântico também, mas também existia uma noção afastada do conceito de romantismo que nós temos hoje. Era um conceito meio que de aprendizado misturado com essas coisas, enfim, uma noção meio estranha para a visão moderna, mas que para eles era uma quinta-feira normal, não era algo muito espantoso, como seria para a nossa cultura, né? Tereza, você tem mais alguma coisa para falar, que você está com a mão levantada? Ah, tenho sim. Deixa eu baixar de todo modo essa mãozinha aqui. Depois... Mas, enfim, não, é porque você está falando da relação amorosa 5 séculos antes de Cristo. Na verdade, o amor ali é muito mais, como você disse muito bem, no sentido do ensinamento, né? E também, ensinamento do quê? Ensinamento a se tornar homem e guerreiro. Porque, justamente, a mulher ocupava uma posição outra, né? O objeto de interesse era aquele que poderia servir de exemplo. Era uma posição especular, digamos assim, né? Que funcionava como um espelho. Né? Totalmente diferente do conceito de pederastia, digamos assim, que a gente tem hoje. Era uma relação totalmente distinta, isso era aceitável na polis exatamente por isso,
porque era assim que se aprendia a ser homem, porque era um universo masculino, totalmente masculino, né? Tanto que eles falam no livro sem nenhum adendo, sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa. Até porque, para ele, é algo normal. Exato. Mesma coisa do que uma pessoa do século XXI falar no seu livro sobre, eu estava usando o Instagram. Você não justifica, o Instagram era uma ferramenta de rede. Não, é o Instagram. Então, eles falam com a mesma naturalidade que nós falamos hoje em dia de uma rede social. Uhum. Se me permitem o paralelo, inclusive, a Teresa falou disso, de um homem ensinar outro homem a ser homem, né? A gente vê isso hoje em dia, por exemplo, nos legendários, né? Isso acontece em boa medida quando pessoas que estão lá em busca de uma resposta, em busca de alguma espécie de guia, né? Que eles estão perdidos, procuram outros homens mais experientes, procuram outros homens com mais bagagem, mais repertório para ajudar eles, seja subindo esse morro aí, seja numa palestra, seja em alguma coisa. Mas eu acho a relação que os legendários têm entre si, nesse sentido diamante da Grécia aí, né? Até porque a galera faz muita piada com isso, mas a gente pode fundamentar isso também no vocabulário grego, né? Não apenas isso, mas a gente vê um fenômeno social como um todo de busca por uma figura, não quero dizer uma figura paterna, mas uma figura de guia, né? A gente vê muito na internet os gurus e isso e aquilo outro, sabe? Então a gente consegue ver uma figura semelhante, apesar de que eu acredito que não tem tanto o elemento sexual que tinha antes. E quando o Aquiles entra nesse luto, que eu considero um luto carnal, gutural mesmo, que ele tira das tripas esse luto dele, ele grita tão alto que sua mãe Tétis, no fundo do mar, consegue escutá-lo, né? Pelo menos eu acredito que ela estava no fundo do mar, né? Na minha tradução é dito que ela saiu do oceano mesmo, então... porque essa relação da Tétis é algo que eu quero até dar uma pesquisada, porque ela diz que, é dito no texto que ela estava junto com o Peleu, mas o Peleu eu presumo que não respira debaixo d'água, mas ela estava debaixo d'água, então como que estava acontecendo isso? Enfim, mas ela aparece, surge, e mais uma vez a gente vê uma figura retórica que a gente conversou com ela, com a Juliana, mas principalmente com o Rafael, que é a retórica da repetição prevista no Homero, como que essa repetição é utilizada com uma finalidade retórica. Então, da última vez, o Aquiles estava lá triste, aí chorou, falando consigo mesmo, o Agamenon me desrespeitou, que sei lá do quê, chorou, a mãe apareceu. E o que a mãe pergunta? O que aconteceu? Aí ele vai, o Agamenon me desrespeitou. Aí a Tétis vai lá e fala para os Zeus, o Agamenon desrespeitou ele. Enfim, tem essa dinâmica de repetição. E aqui tem novamente, não sei se vocês perceberam isso, mas o Aquiles está na praia, né? Chorando que o Pátroclo morreu, e ele fala sozinho, o Pátroclo morreu, e sei lá do que, sei lá do que. E a Tétis chega, e o que ela pergunta? Meu filho, o que aconteceu? E ele, o Pátroclo morreu, e repete novamente a história. Mas a gente tem também uma parte que eu confesso que eu pulei. Eu tenho isso, eu não gosto de ler listas, pulei o Canto das Naus, confesso, podem me prender. E eu pulei também quando ele começa a falar sobre as Nereidas. Porque ele fala, tem a Maria, que é responsável por isso, tem a Júlia, que faz isso, tem a Lúcia, que faz isso, obviamente esses não eram os nomes. Enfim, na próxima página eu consegui continuar com a história. Você conseguiu ler, Enzo? Me conte aí. Eu li que nem o Canto das Naus. Só um minutinho. A gente tinha até mandado um meme no encontro do Canto das Naus, que o cara ele pega o livro e ele fica só passando o olho por cima das palavras. Eu acabei fazendo isso também. A gente falou antes aqui na chamada, né, que esses nomes aí são extremamente exaustivos e que em algum momento a gente para de absorver esses nomes aí, né? Então foi meio que eu fiz isso, eu peguei, fui, essa pessoa aqui, essa pessoa aqui, essa pessoa aqui. Então, beleza, vamos voltar para a história agora, né? Mas
esse negócio de ficar estudando, nomezinho, aí eu vou deixar para o Caio. É. Cada um fica no seu quadrado. Tô dispensando, viu? Dispensa perfeito. Acho que essa não é. A tua especialidade é literatura portuguesa, não é, Caio? É, mais português e brasileira, mas que eu esteja lidando bastante com romana ultimamente, né? Latina, antiga. Ô, Caio, eu não li ainda Os Lusíadas. Uhum. Do ponto de vista comparativo, a gente pode dizer que é parecido? Tipo, tem essas figuras, existe essa rima entre um e outro? É mais parecido com a Eneida do que com Homero. Isso. O modelo do Camões é Virgílio, sobretudo. Entendi. Mas aí, agora uma dúvida pessoal, porque eu sei que na Eneida o Virgílio tenta emular o estilo do Homero. Então, é uma falsificação da falsificação do Homero, digamos. Sim. É uma... Porque, assim, o Virgílio, ele é um Homero escrito, digamos assim, sabe? Então, ele é mais literário, no sentido que a gente entende mesmo de literatura. E no caso do Camões, você imagina um Virgílio que passa por agora uma monarquia católica. Porque a Eneida é uma peça de propaganda política, em grande medida. E os Lusíadas vai ter muito da questão política ali do século XVI também. Então, é curioso. Assim, é mais fácil em alguns sentidos para a gente, porque a gente conhece um pouco mais ali da história de Portugal e tal, pela escola mesmo, né? Mas você não encontra tanto, por exemplo, as repetições, né, que você vê em Homero. Então, essas marcas de oralidade, em geral, não estão ali. Mas, que nem tem uma parte que o Vasco da Gama começa a contar a história dos reis de Portugal, e isso se arrasta por centenas e centenas de versos, assim, né? Então, há esses parênteses da narrativa, né? Você falou, eu achei que a gente só estava acompanhando o Vasco da Gama para chegar até a Índia, né? E, de repente, a gente está tendo aqui um curso de história do Portugal. Tá. É assim mesmo. Telecurso do livro. É isso, assim. Mas é muito bom. Perfeito. Em breve chegaremos lá. Em breve. Daqui a uns 2 meses a gente já leu a Odisseia, já leu Eneida e chegaremos Isso, nos em Lusíadas. 2 meses? Talvez 1 mês e meio. Depende do café. Cara, uma vez eu cismei. Nossa, eu vou ler Camões. Vou ler Camões, fiquei super curioso, abri o livro. Não precisei passar de 3 páginas para desistir da leitura. Camões é maravilhoso. Mas Os sonetos deles são sabe o que eu acho sensacionais. que aconteceu, Enzo? Uma amiga minha que eu recomendei ler a Ilíada, ela chegou para mim mês passado, não, acho que ainda esse mês de julho agora, mês passado, né? E falou para mim, Tássio, que livro é esse que vocês estão lendo? É um absurdo. Como que você está conseguindo entender isso? Aí eu, já sei, Odorico. Aí ela, hã? Com certeza. Veja o tradutor, vai ser um Odorico, veja aí. Ela, é isso mesmo. Toma isso aqui, leia. Olha só, eu fui buscar e achei o pedacinho que ele fala sobre Aquiles, Herômenos. Vocês querem ouvir? Por favor. Com certeza. Então, vamos lá. Ele diz assim: há realmente, na página 60 do Seminário 8, há realmente, no texto de Fedro, no Epapotanem, oposto a Hiperapotanem, uma ênfase dada ao fato de que Aquiles, Herômenos, se transforma em Erastês. O texto o diz e o afirma. É enquanto Erastês que Alceste se sacrifica por seu marido. E isso é uma manifestação de amor menos radical, total, clara, que a mudança de papel que se produz em Aquiles, quando, de Herômenos, ele se transforma em Erastês. Logo, não se trata neste Erastês sobre Herômenos de uma relação cuja imagem humorística seria dada pelo amante sobre o amado, o pai sobre a mãe, como diz em algum lugar Jacques Prévert. E foi isso, sem dúvida, o que inspirou a Mário Menier este erro bizarro de que lhes falava, que o faz dizer
que Aquiles se mata sobre a tumba de Patroclo. Não se pode dizer que Aquiles, enquanto Herômenos, venha substituir Patroclo, pois Patroclo já está para além de todo alcance, de toda apreensão. O acontecimento propriamente miraculoso em si mesmo é que Aquiles se transforme, ele, o amado, em amante. É dessa maneira que se introduz na dialética do banquete o fenômeno do amor. Então, ele vai dizer que é pela via do Aquiles, na relação dele, na verdade, na transformação dele, na relação com o Patroclo, que vai se constituir o caminho para a gente poder pensar a questão do amor. É nessa transformação de Herômenos, né, de amado pelo Patroclo, em Erastes, aquele que ama. Né? É bem legal, porque aí ele vai desenvolver toda essa questão da Afrodite, de duas possibilidades da gente pensar Afrodite por duas vertentes. É lindo, essa parte do seminário, fora as maluquices do Lacan, é maravilhoso. Essa questão das duas vertentes da Afrodite também é dita no banquete. Acho que é o Pausanias que fala isso. Isso, é Pausanias. Exatamente. É bem interessante. O banquete... Ele fala aqui longamente disso. O banquete, eu acho que dos diálogos é um dos meus favoritos, porque é uma leitura muito leve, né? É uma leitura leve, engraçada, porque é literalmente um bando de bebo conversando. Isso. Não tem aquele peso de ler um Wittgenstein, né? Conversa de bar, né? Exato, uma literal conversa de bar. Eu coloquei aqui no chat, só um minutinho, o link da Amazon, caso vocês queiram ver o livro do Lacan, o seminário número 8, tá aqui. Se bem que eu já ouvi falar, a Teresa pode até nos corrigir, que não é muito bom ler Lacan sem ter uma base, não é isso? Ele é meio... Verdade, ele é bem difícil. Se você quiser ler um negócio difícil, ficar com dor de cabeça o dia todo, mas... fica a seu critério. Lacan, você pega para ler, você acha que é analfabeto. Você não consegue ler mais nada depois, é muito complexo, muito confuso. Ele era extremamente culto, era alguém fora da curva. E ele partia do princípio que todo mundo tinha que correr atrás da bibliografia dele. Sim. Eu vi um camarada oferecendo um curso de introdução, né, à bibliografia, assim, para entender Lacan, e ela vai de Homero a James Joyce, a vários outros autores de literatura, autores de ciência, de psicanálise. Sim. Ele passa por um corpus, assim, muito variado, inclusive. Essa interdisciplinariedade do Lacan é interessante. Eu posso indicar para vocês um outro livro que é bem bacana para ler? Com certeza. O objetivo dessas reuniões, Teresa, só para te explicar, não é o que eu faço, o resumo. O objetivo é o que vocês fazem, que é a conversa. Beleza. Então, fique à vontade. Então, vocês já devem conhecer um livro do Jean-Pierre Vernant, chamado Universo, os Deuses e os Homens. Esse livrinho aqui, ó. Esse livro é bárbaro. Tem um capítulo que ele dedica à Guerra de Troia. E é muito interessante. É um resumo da Guerra de Troia. É bem bacana mesmo. Inclusive, aproveitando que eu vou consultar o Caio, porque a gente falou um pouquinho sobre literatura portuguesa. Ele disse que volta já. Aí, ó. Então, depois, talvez ele veja. Mas, ó, recomendação pessoal isso aqui. A literatura portuguesa, do Masson Moisés. Qualquer livro de literatura dele presta, viu? Muito bom. Muito, muito bom. Para quem precisar entender algum período específico da literatura já portuguesa. Fez o meu trabalho. Muito obrigado. Aí, ó. O link aqui, perfeito. Vai ser contratado pelo Enzo. A Amazon vai faturar com a gente, viu? Vai. Patrocina nós, Amazon. Todo encontro sai uns 3, 4 links aí da Amazon. Inclusive, depois a gente tem que aprender a fazer o link. Pra gente ser patrocinado também, né? Pois é. Opa. Voltei um monte aqui. Aí. Isso aí. Então, eu acho que aqui a gente acaba o nosso primeiro terço da história. Os outros dois são mais curtinhos. Homero tende a fazer um terço denso e o resto meio que só para encher linguiça. E, na minha opinião, é o que tem aqui.
Tem a questão que a Iris desce, né, para falar com o Aquiles, e ela ordena o Aquiles de, ó, tudo bem, você tá sem arma, você tá sem armadura, mas vem aqui na frente rapidinho, que só a visão de você no campo de batalha já vai nos ajudar aqui nessa Isso, treta. eu achei essa cena maravilhosa. Não, que cena, cara. Cena de filme mesmo. Inclusive, uma das maiores tristezas da minha vida, cara, uma questão que eu fico sem dormir, é saber que o filme Troia de 2004 não adaptou essa cena. Essa cena com a magia mesmo, com os elementos fantásticos. Da Iris chegando, vai lá pra frente, a Atena coloca uma bola de fogo em cima do Aquiles, tá ligado? É algo que eu queria ver. E o mais legal é porque eles sentem o clima pesando antes do Aquiles chegar. Claro. Ele pensa, pô, eu vou lá então. Pronto, o clima pesou. Ele pisa lá, morre 12. É Não, maravilhoso. a presença do Aquiles, ela é um absurdo. É um negócio inexplicável, assim. É algo que me deixa muito triste a gente ter perdido todas essas outras histórias que aconteceram, né? Que de 8 poemas só sobraram 2. Porque a gente não vê os momentos de areté do Aquiles nessas outras histórias que aconteceram no passado, né? A gente só vê um negocinho de nada que acontece aqui na Ilíada e é triste saber que por questões de guerras e incêndios e isso e aquilo outro, tanto conhecimento foi perdido, né? Mas enfim. Inclusive, isso é interessante, porque o Aquiles, a imagem que a gente tem do Aquiles é uma imagem assim de comentários, né? Todo mundo fica morrendo de medo do Aquiles, o Aquiles isso, Aquiles aquilo, mas a gente não vê isso. Não. A gente fica na nossa imaginação. Até toda agora, essa glória dele, né? o Aquiles não fez nada a não ser O que ele apareceu no primeiro canto. Né? Exatamente. Ele deu piti no primeiro canto, aí agora no canto 18 ele vai, opa, peraí, vai voltar agora pra guerra, né? Então, por isso que eu digo que seria interessante se nós tivéssemos, né, os outros 3 textos perdidos. Inclusive, acontece algo muito legal no Aquiles, no próximo texto que foi perdido, que é a Pequena Ilíada, que é um outro texto que acontece depois do final da Ilíada. Mas, né, só fragmentos agora. Eu vou ver depois se eu consigo compilar esses fragmentos e fazer um PDFzinho para a gente, só para a gente, pelo menos essa parte, a gente ter acesso antes de ir para a Odisseia. Mas não é uma promessa. Enfim, a Iris envia e ele grita 3 vezes. E é um grito que a Atena meio que vira um amplificador para ele, né? A Atena meio que amplifica esse grito de guerra. E ele grita 3 vezes, e esse grito, por si só, reverte o curso da batalha, né? Inclusive, é dito que o Heitor estava tão perto do corpo do Pátroclo que ele conseguiu pegar no pé 3 vezes. E se não fossem os Ajaxes, né, o Ajax maior e o Ajax menor, ele teria conseguido pegar o corpo. Então, a batalha estava muito perto, a perseguição estava muito perto. E o mero fato do Aquiles gritar é o suficiente para isso tudo reverter, né? Inclusive, um detalhe interessante de tradução, ó, essa dúvida do grego aí, talvez o Carlos possa ajudar, tá? Só respondendo ao Paulo, porque eu e o Tasso não falamos grego. Eu não sei. Mas Ixi, escapou da mente agora. Rapaz, você respondeu, Paulo. Acontece, né? 18 anos, já tô começando a caducar, né? Deixa. Quando eu lembrar, eu comento aí. Perfeito. Então vamos seguir a história. Terminamos o primeiro texto e agora vamos para o segundo texto, que tem algo que eu queria comentar. Eu já pincelei um pouco disso no capítulo passado, e aqui acontece novamente, que são as oportunidades perdidas de entrarem em um consenso de acordo mesmo, né? Polidamante, ele é como se fosse um melhor amigo do Heitor. Eles viveram... Pode falar. Lembrei de um detalhe de tradução, porque o Tasso falou Ajaxes, e na tradução do Frederico Lourenço ele fala Ajantes. Eu achei uma adaptação muito interessante. Ajantes como plural de Ajax. Ajantes. Eu achei sensacional a escolha dele, só isso. O Polidamante, ele é, vamos dizer assim, um igual ao Heitor.
É dito no texto que enquanto o Heitor ele era o cara na lança, o Polidamante era o cara na retórica, ele era meio que o Heitor da política, o Heitor da oratória. E o Polidamante, ele fala, galera, o Aquiles está vindo, vamos voltar para o muro? Vamos ficar no lugar protegido? Eu sei que a gente está ganhando, mas o Aquiles é meio que um monstro e está chegando. Vamos para lá que está protegido? E o Polidamante, como eu falei, ele é o Heitor da retórica. Então o cara, ele sabe o caminho para convencer. Foi necessário que a Atena intervisse. E é dito no texto que a Atena tira um pouco do juízo dos gregos. Não sei como é que está na tradução de vocês. Na minha eu até sublinhei essa parte. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Aqui, canto 18. Agora que eu quero, não vou encontrar. Foi a parte da íris. Eu não sublinhei. Mas, enfim, é dito algo do gênero, que a Atena precisou intervir e meio que tirar um pouquinho do juízo dos troianos. Então, todos os troianos, mesmo não entendendo a lógica do Polidamante, foram com o Heitor, né? E aí vai acontecer o que aconteceu. Vamos ver depois, que eu vou ficar quieto para a Aline não brigar com os spoilers. O corpo do Patroclo finalmente chega, né, no campo, qual é o nome que dá, meu Deus? No acampamento, né? No acampamento troiano, e Tétis vai ao Olimpo mais uma vez intervir em nome do Fiote. O nepotismo do Aquiles aí escancarado, né? Isso é um absurdo, o cara nem disfarça, velho. Mas, infelizmente, a súmula vinculante número 13 do STF, que veio a proibir o nepotismo, só surgiu mais de 3.000 anos depois. Então, na época era permitido. E agora fica um debate, porque tem todo esse nepotismo com Aquiles, mas será que ele morrer cedo não compensa? Isso, beleza, ele tem um monte de vantagem, ele sai na frente de todo mundo. Eu acho que é essa a lógica mesmo. Na minha cabeça compensa, ele vai morrer daqui a pouco. Aquiles justamente porque ele vai morrer logo. Inclusive, na verdade, ela deixa isso bem claro. A gente pode discorrer melhor sobre isso, mas quando ela pede o... Aline, nem venha dizer que isso aqui é spoiler, porque já foi... não, peraí. Todo mundo sabe que o Aquiles tem breve vida. Foi dito. Lá no canto 8, os deuses já falou isso. Mas a Tétis vai lá pedir um negócio pro Hefesto, a primeira reação do Hefesto é devolver aquele favor a ela, mas depois ela vai no argumento de Patos, né? Ela começa a falar, pô, mas meu filho vai morrer, cara. Ele, peraí, então temos urgência aqui. E no canto 2, quando o Aquiles chora para a Tétis, ele chora justamente utilizando isso como razão para ela intervir. Tipo, pô, mãe, eu tenho pouca vida. E nessa pouca vida que tem, o Agamenon está me desonrando. Né? Intervenha. Ixi, Então, pior que a Aline tomou um spoiler mesmo, hein? Aline, aí eu não tenho como te defender. Esse spoiler foi dado no canto 2. Então, vamos lá para a parte que eu achei mais interessante do texto, a parte que entra, vamos dizer assim, em uma alta fantasia, né? Porque no primeiro texto, falando de fantasia mesmo, tem aquela clássica divisão de alta e baixa fantasia. Na baixa fantasia é quando a magia é um elemento acessório, né? Na narrativa. E a presença do Hefesto e as coisas que eles estão fazendo, eu já considero uma alta fantasia, a questão de objetos que se mexem, coisa bem disneyficada, né? Se é que pode se utilizar essa expressão. Exato, Lini, fique tranquila. Não demos spoiler da Ilíada. Agora, o Caio deu um spoiler, porque no canto 2 não diz que a morte vai acontecer na Ilíada. Inclusive, aproveitando que o Caio voltou, Caio, o que você acha desse autor aqui? Massou Moisés. Ele é difícil. Ele é bem romântico, bem romanticão, assim, na interpretação dele, tá? Então, assim, eu não sigo, não. De história da literatura portuguesa, eu recomendo a do Saraiva, do Antônio José Saraiva. Já vou anotar aqui. Eu vou...
Então, se Posso vocês pegar. estão vendo a gravação, não sigam o conselho do Enzo, sigam o conselho Não. do Caio. Eu O salário tá ganhei, melhor. eu ganhei esse livro de uma professora. Eu também. Aí eu fiquei com ele aqui em casa. Cada vez que eu ia enfrentar um livro da literatura portuguesa, eu pegava ele, dava uma consultada. Uhum. Não, é isso. Ele é um pouco, enfim, é um pouco anacrônico, as coisas que ele fala. Aí, ó. Confiemos no Caio, então. Que bom que a gente tem especialista nessas horas, né? Sim, Senão ia ficar todo mundo com a recomendação. Beleza. Eu queria aproveitar aqui e pedir ajuda dos universitários que têm uma tradução diferente da minha. Eu estou utilizando a do Werner. Eu queria saber de vocês como que está a presença da esposa do Hefesto. Porque na minha edição, eu só sabia que era ela, porque eu já conhecia ela. Sabe? Ele meio que Tem como passar o verso, Tassi? Eu estou procurando aqui o verso. Ah, tá, tranquilo, não? É Beleza. bem no finalzinho. Um minuto. Inclusive, esse final do texto, onde o autor discorre sobre como o escudo foi produzido, que é bonito, na verdade, ele é muito poético, mas ele é um pouco cansativo também. Tem um textinho sobre o Christian Werner, sobre essa cena que eu coloquei no Instagram essa semana. E no guia de leitura da professora Ragusa, ela também dá uma importância legal para isso aí, porque a gente bate o olho naquilo e pensa, é só mais uma descrição aí aleatória. Mas ele consegue encapsular alguns detalhes importantes da história. E justamente uma dualidade de o escudo estar sendo produzido num contexto muito poético, muito humano, né? Ele contar coisas que fazem parte da experiência humana e o Aquiles está recebendo esse escudo para morrer, né? Para morrer, ele vai para essa batalha sabendo que vai morrer com esse escudo que tem engendrado toda essa experiência, toda essa poesia, toda essa beleza, né? E é legal, inclusive. Tem o texto do Werner, só que eu achei o texto muito difícil. Eu recomendei, mas agora, pensando melhor, eu não recomendaria. Mas é um ponto interessante para pensar, porque durante o texto, o autor não discorre tanto sobre música, sobre poesia, sobre diversão, sobre. Enfim, esse tipo de Um texto entretenimento que as pessoas. O texto inteiro é violência, e no canto 18, ele tem esse respiro da violência, principalmente nessa cena final. E como tu falou, Tássio, é o que a gente espera de um texto mitológico, é esse tipo de coisa, né? A gente conhecer um pouco da cultura deles, uma dança, sobre a música deles, e parece que em 17 cantos isso não apareceu. No canto 18, que por acaso tinha o momento mais trágico, que é o Aquiles perdendo esse amante dele, dá uma baixada assim nos ânimos, a gente tem esse respiro, inclusive eu esqueci de mencionar antes, a, a morte do Patroclo, sob um ponto de vista mais frio, é um alívio para todo mundo também, porque agora eles sabem que o Aquiles vai voltar. Então é um respiro esse canto em vários sentidos, né? Saber que o Aquiles vai voltar para a guerra, que beleza, ganharam agora. Essa cena do escudo que o Hefesto fez. Então, essa musicalidade, essa poesia, o belo aparecendo de novo, depois de tanta desgraça, uma atrás da outra, é um canto muito interessante mesmo. Eu posso até procurar palavras melhores que as minhas aqui, é porque os especialistas não erram, né? Mas o Aquiles leva consigo tudo isso, e como eu falei do kamikaze antes, né? O kamikaze ele pula com o avião usando capacete. Aquele escudo do Aquiles também o que eles vão usar para carregar o corpo dele depois. E Então, também não é como a se o Aquiles simbologia é grande, né? simplesmente fosse se jogar à morte. Ele tinha Não, um exatamente. que era derrotar o maior guerreiro do outro lado. Então, o escudo tinha uma necessidade pragmática também. Né? Uhum. O trecho que eu me referi
Caio, foi o 380 ao 385, que é a introdução da Tétis quando ela chega na casa do Hefesto. Na minha versão tem, ao vê-la, chegou-se graça, faixa reluzente. E graça é um gênero. Isso aqui está no 384, 383, 382. No verso 382 especificamente. Graça é um gênero de divindade, que são divindades da beleza. E a segunda esposa do Hefesto é justamente a senhora Aglaia, que é uma das 3 graças. Ela é a graça responsável pela luz. Então, aqui nós temos achegou-se graça, faixa reluzente. Eu pensei, na minha primeira leitura, que a Tétis tinha chegado com graça, com graciosidade. Entendeu? Tipo, meio que saiu das sombras e chegou à luz. Mas não, chegou-se graça, no caso, graça é o tipo de divindade, assim como uma Nereide, ou algo do tipo, a ninfa, tem a graça. São 3 graças, segundo minha pesquisa super formal e séria no Google. Caritis, Caris e Aglaia, segundo o Gemini. E uma delas é a graça, que é essa que tem essa questão da faixa reluzente. Eu queria ver com vocês como ficou na interpretação de vocês. Ô, Caio, se você estiver falando, o seu microfone está desligado. Eu estou vendo só você articulando. Agora sim, né? Sim. Uhum. Maravilha. Na do Frederico Lourenço, ele traduz como cáris. Acercava-se cáris do véu brilhante, né, que a viu. Então, é cáris aqui. E na do Haroldo de Campos, as 2 que eu tenho aqui, ele também usa cáris. Diadema esplendente, cáris, linda mulher do Deus de braços fortes, a viu se avizinhando. Toma-lhe as mãos, chama pelo nome, e aí vem o que ela fala. Então, Aqui está graça mesmo. Ao vê-la, achegou-se graça, faixa reluzente. Bela, a quem desposara o gloriosíssimo Duas Curvas, que inclusive é um excelente nome para o Hefesto, porque ele é corcunda, né? Então, o Werner chama ele de Duas Curvas. Aqui no chat, a Brenda colocou uma tradução também, deixa eu ler aqui. Caris, véu esplendente, quando a vê, Bela, com quem Magno Coxo se casara, tradução do Trajano Vieira. Então, só a minha que não utilizou o nome efetivo dela. Utilizou... aparentemente, graça é uma tradução de cáris do grego para o português. Então, ele traduziu o nome, aparentemente. Entendi. Pelo menos foi isso que eu vi aqui. Não falo grego, tá? Tô só falando o que eu achei no Google. Aqui na minha pesquisa parece que existem 3 graças, e uma delas é Aglaia, e em algumas traduções é conhecida como Caris, que é essa segunda esposa do Hefesto. Mas, enfim, eu achei interessante que ela tem pelo menos na minha tradução, tem uma apresentação meio sutil, que eu entendi, a priori, que ela meio que saiu das sombras, que é uma forja, eu não vou pensar que está super iluminada, né? Então ela estava lá no escuro e ela chegou na faixa reluzente, com graciosidade, com graça, mas não é o caso, é realmente uma deusa que se casou com Hefesto. Aprofundando um pouquinho mais na mitologia, Enzo, não sei se você está ligado à história do Hefesto, mas ele se casou a priori com Afrodite, meio que como uma piadoca dos Zeus, de pegar a deusa mais bonita e casar com o deus mais feio, tá ligado? Só que não foi um dos melhores casamentos possíveis. O Hefesto pegou a Afrodite na cama com o Ares, e o Ares é meio que o deus da guerra, então ele não vai brigar muito, né? Depois de um tempo foi permitido o divórcio e ele se casou com essa graça. Rapaz, tem muitas fofocas aqui na mitologia grega, ali. Inclusive, tem toda uma história sobre como que o Hefesto pegou eles no flagra, parece que ele fez uma armadilhazinha na cama, enfim. Talvez no futuro a gente chegue em algum texto que fale sobre isso. Eu fui a criança que leu Harry Potter, né? Tinha criança que lia Harry Potter e a criança que lia Percy Jackson. Eu escolhi Harry Potter, aí eu fiquei muito por fora da Eu mitologia. com razão, cara, convenhamos. Olha, ó, Hélios dedurou Ares.
Ele usa o deus do sol, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente na Odisseia. Enfim, qual foi a experiência de vocês lendo essa questão da casa de Hefesto? Eu queria um pouquinho da opinião, porque é algo que destoa bastante. É da mesma forma que eu falei do Canto 10, que é como se fosse um episódio filler, um episódio para encher linguiça. O Canto 10, do nada, aparece uma história de espião. E aqui, do nada, aparece essa questão mais mítica do Olimpo e tudo mais. Você sentiu essa diferença na leitura? Senti. Inclusive, na minha humilde opinião, a Casa de Hefesto foi o ponto alto do canto. Justamente por destoar tanto. Como eu falei, o canto como um todo é um respiro, né? Do texto também. Sim, como eu falei, é um respiro, né? A gente viu só desgraça. Então, chegar nessa cena aí, ela é até meio. Ela é mais aconchegante, vamos dizer assim. Inclusive, quando a gente chega na casa do Hefesto, a gente vê ele fazendo um tripode. Tripode. O que seria um tripode? Eu fui pesquisar no Google e é um Eu imaginei um tripé com a panelinha pendurada no meio, sabe? Que nem gaúcho faz pra assar. Então, exatamente isso. Costela, sabe? Isso. Eu coloquei lá no grupo, depois se vocês quiserem ver, deixa eu tirar aqui um comentário, porque não dá para ver minha câmera. Pronto, aqui. Tem essa ilustração aqui, não sei se vai dar para ver. O tripode, segundo essas ilustrações e segundo a lógica do que ele estava dizendo que serviria, era basicamente uma cadeira de rodinhas que ele queria fazer para os deuses. É um tripé, ele falou que ia colocar rodinhas de ouro, e um dos poderes do Hefesto, pelo que eu estou entendendo, é o poder de manipular a sua forja, né? Ele não é simplesmente um bom ferreiro, ele é o deus da arte, né? Então, tanto que ele é tratado como divino ferreiro, né? Isso, ele é o ofício dele, assim como o Ares é o cara da guerra, ele é o cara da forja. Tem várias histórias da mitologia grega que a gente recorre ao Hefesto para a produção desse tipo de coisa, né? O escudo de Aquiles eu acho que o principal que a gente vê aqui na Ilíada, mas é interessante ele é o Aule, exatamente, Carlos. Exatamente, a mitologia grega claramente copiou Tolkien. E a gente vê o que ele fez é um tripode, ou seja, era um tripézinho, com rodas de ouro, que ele disse que serviria para levar os deuses até os salões e trazê-los de volta. Então, é basicamente uma cadeira de rodas, não uma cadeira de rodas, uma cadeira com rodas, né, automática, para os deuses não ficarem empurrando com o pezinho, né, ela é automática, leva lá e volta. Eu achei interessante como que a figura do Hefesto tem essa modernidade, né, porque hoje em dia você pensar em uma cadeira com rodas automáticas, qualquer moleque em uma aula de robótica faz, e pensa nisso. Agora, você sequer cogitar isso é algo interessante, né? É uma visão legal que eu tive da leitura. Inclusive, eu lembrei de uma coisa. A gente acabou passando desse assunto da casa do Hefesto destoar do resto do poema. E eu lembrei agora que a Juliana Ragusa fala no guia uma coisa interessante, que isso é uma demonstração clara de como as coisas que acontecem entre os homens estão só entre os homens. Que na esfera divina eles estão de boa lá. Tá bem calmo, eles não estão se incomodando tanto. É uma calmaria insana, assim, e tá todo mundo parece preocupado. Que eu tô lendo uma daquelas historinhas do Hesíodo no Trabalhos e Dias, que é tipo, esqueci o nome dela, a Perséfone foi raptada, a mãe dela estava aí, se assim surgiu o inverno. Sabe essas histórias um pouco mais abrangentes? Uhum. Foi a imagem que eu tive ao ler essa parte do... E lá embaixo o pau tava pegando, todo mundo desesperado. Ou Aquiles voltou, e agora? 12 pessoas morreram só de ouvir ele gritando. Só de ouvir ele gritando morreu 12. E lá em cima, apesar da Tétis estar meio ansiosa com a situação toda, o Hefesto tava bem de boa. Tava ele e a mulherada lá. Ah, vamos fazer então. Peraí. Aí chama, dança e música e poesia e tudo muito bonito. Porque a esfera divina é completamente separada, né, do que estava acontecendo. Em detalhezinho aí. A Aline fez um comentário aqui,
dizendo que ela teve dúvidas. Eu acredito que é quanto à afirmação de que essa parte do Hefesto foi a melhor. Porque teve uma hora que começaram a narrar um monte de coisa, aí eu me perdi, se estava acontecendo era flashback, se era narração, enfim, ou entendi errado. Line, eu também tive essa experiência, eu me perdi um pouquinho quando mudou, porque na minha concepção houve uma mudança muito abrupta, né? Tava tendo a conversa lá, a Tétis conversando com o Hefesto, o Hefesto dando uma moral absurda para Tétis, porque ela ajudou quando o Zeus jogou ele do Olimpo, inclusive é por isso que ele é coxo. E do nada, inclusive tem esse escudo aqui, muda o texto, e agora começa uma narrativa super poética de como que veio a se dar esse escudo. Eu particularmente tive que ler umas 2 vezes para entender, e se você pedir para eu explicar, eu vou dizer que eu não entendi ainda. Quando entra nessa questão muito poética, né? Pode falar, Aline, fique à vontade. Essa minha dúvida, eu entendi a cena em si, o que estava acontecendo, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que eu entendi. Só que eu não entendi a questão, tipo, ele estava se lembrando de algo, ele estava inventando algo na cabeça dele e ele estava a descrição. Era um flashback ou era o que ele estava entalhando no escudo? Era tipo um escudo.gif. Eu fiquei com dúvida. É exatamente um escudo.gif. Uma das descrições desse escudo do Aquiles é que ele é um escudo que ele se mexe, entendeu? Os elementos do escudo, eles não são estáticos, não é simplesmente um metal humano. Foi feito pelo maior dos ferreiros, então é uma obra de arte, é algo louco de se ver. E isso, em um escudo, é excelente, porque vamos tirar o elemento fantasioso daqui, pelo menos vamos diminuir o nível de fantasia da história. Eu e o Enzo tá numa batalha, tadinho do Enzo, claro. E do nada, ele olha pro meu escudo e o ferro tá assim, ó, se mexendo. Tá que nem a tatuagem daquele cara da Moana, né? Baixou a guarda, levou a espadada, é isso. Então, em um escudo, isso é um recurso excelente de se ter. Mas sim, é como se o escudo fosse um GIF. O escudo tem ações, embora não é um escudo... Eu não posso dizer que é um escudo vivo. Não é como as espadas que a gente vê nos Filhos de Húrin, do Senhor dos Anéis, não é a espada que a gente vê em Elric, de Moniboné. Não é uma espada que possui vida. Ela possui ânima. Ela é animada, no caso, o escudo. E sim, Eu tô feliz, porque, tipo, mesmo não entendendo, eu entendi, entendeu? Ainda trouxe a referência do GIF. Não, você entendeu completamente, é isso aí. Realmente os bichos se mexem e tem essa descrição no texto. E o escudo de Aquiles, ele vira uma relíquia, que em outros textos ele vai ser referenciado também. Então, preste atenção nessa parte aqui, que esse canto não é relevante apenas para a gente entender a Ilíada. Vai ser relevante para a gente entender tanto uma partezinha do teatro grego, quanto para a gente entender alguns detalhes que a gente vai ver mais à frente, que eu não posso falar. Mas tragédias vão acontecer ao redor desse escudo, justamente por ele ser algo digno do Aquiles. É algo divino, feito para esse CPF. No caso, outros CPFs que tentem brandir esse escudo terão consequências e a gente vai ver mais à frente. Sobre a visão desse escudo, Enzo, eu não sei se você tem alguma interpretação acerca disso. Eu sei que eu deveria ter, mas eu não tenho. Eu simplesmente li e passei batido. É um daqueles textos que você sabe que tem um simbolismo. Você sabe que tem alguma coisa, mas eu não consegui captar, eu confesso para você. O máximo de comentário que eu tenho aqui para trazer para o grupo é que eu gostei que tem uma relação de yin yang, uma relação meio que de complementaridade entre as duas cidades. Porque tem uma cidade da paz e uma cidade da guerra. Não necessariamente a cidade da paz, sabe? Perfeito, Caio. Até mais. Já estamos finalizando aqui de qualquer forma. Tem uma cidade da paz, que ela está em paz, não é necessariamente da paz, e tem uma cidade que está em guerra. Na cidade da paz, a gente tem uma descrição pequenininha de um conflito. E na cidade da guerra, a gente tem aquele elemento bucólico, que ele fala dos campos e dos animais. Então, o único simbolismo que eu consegui encontrar nesse escudo é isso. Essa relação de yin yang que tem entre as duas cidades.
No início era dito que tinha uma cidade que estava tendo um casamento. Aí eu pensei, nossa, ele vai pegar a história da Ilíada, é o casamento da Tétis com o Peleu. Mas eu acho que não. Eu não sei se sustenta essa teoria, não. Porque foi só isso que eu consegui pegar de conexão. Talvez a cidade em si fosse Troia, mas, sabe, o resto, os círculos concêntricos, alguns com estrelas, outros com oceano. Não sei se eu consigo, não sou capaz de opinar. Eu ia falar, vou ser honesto que eu não nem me preocupei com isso. Eu achei meio confuso para extrair esses significados, essas coisas. Então foi meio que apreciando a beleza do texto, sabe? Então, e é bonito, e é bonito. É só Exatamente. porque eu senti que ele estava tentando me passar algo, sabe? Uhum. Mas eu não entendi, mas é um texto bonito e eu gostei. Enfim, esse é o meu comentário. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar a respeito do canto de hoje, fique à vontade. Da minha parte, Tássio, acabou. o senhor fez Oi? uma coisinha e o senhor precisa Esqueci disso. anunciar isso. Não Fizemos podemos um nos sorteio. olvidar. Semana passada eu não participei, né? Então a gente não entregou o resultado. Não, Portanto, essa semana. na verdade, semana passada já estava sorteada. Era para eu fazer o comunicado, mas não tinha um Enzo, não tinha meu grilo falante aqui para me lembrar quando eu esqueço. Então, eu esqueci. Mas hoje nós estamos aqui e foram 2 sorteios que nós fizemos. Teve o sorteio da Ilíada e o sorteio da Odisseia, todos A gente publicados pela decidiu Brasiliana. por sortear separado para não ficar criança chorando. Que daí uma pessoa só recebe e fica aquele. Então aqui, ó. Cada um vai É melhor poder, que tenham vai poder 2 um pessoas pouquinho. felizes do que uma pessoa muito feliz. Então a gente Exatamente. fez o sorteio de 2 livros separados. Os sorteios, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui no WhatsApp, foi a Aline, que está aqui presente. Você foi a primeira a ser sorteada, então você vai ganhar o direito de escolha. Você quer o texto comentado da Ilíada ou o texto comentado da Odisseia? Rufem os tambores. Odisseia. Pronto. Então, o Jean ganhou o livro da Ilíada comentada. Eu acho que o Jean não Jean-Michel, participou. Está aqui, pronto, perfeito. mas que tá sempre aqui. Jean-Michel está Sempre sempre. aqui, E sempre sempre daqui. posta storyzinho também, então a gente não esquece o nome. Enfim, Então, vocês já dois temos os ganharam. 2 sorteados, mas não quer dizer que acabou por aqui, porque a gente está com uma parceria muito boa com a editora Minema, e ela tá para trazer outros livros para a gente sortear aqui. Muito provavelmente antes da transição de livros, antes da transição para a gente ler a Odisseia, a gente vai fazer um outro sorteio para a gente ganhar a Odisseia da Minema. Eu acho que você tem aí Isso. uma edição. Talvez alguém leia essa edição. Eu vou ser honesto, viu? Essa tradução aqui tem um potencial muito grande de superar a tradução do Frederico Lourenço, em questão de fluidez, tá? A gente sempre recomendava aqui a do Frederico por fluidez. Todo mundo diz que ela parece até uma prosa. Ela é prosaica, né? Ela é prosaica. Mas essa edição da Minema, eu não sei o tipo de verso, é como mesmo? É decassílabo duplo. Decassílabo duplo. Os versos são menorezinhos, então fica um texto muito mais musical. Se você puder, Enzo, leia aquele trecho do Max. Uhum. Do Ciclope, né? Eu não Isso. lembro, foi você que mandou no WhatsApp para mim um trecho que você achou bonito. Eu mandei do Simoésio. A morte do Simoésio na Ilíada. Eu vou explicar, então, para quem não tá tão acostumado com métrica, né? O texto homérico, ele é naquele que a gente já falou tantas vezes aqui, no hexâmetro datílico, que é uma métrica que só vai funcionar em grego, porque é uma métrica própria da sonoridade das palavras gregas. O Carlos Alberto Nunes, ele tenta imitar isso. Eu acho que eu mandei um áudiozinho essa semana que eu cantei em grego e depois cantei em português, para a gente comparar mais ou menos a imitação que ele faz, que é muito boa, por sinal. Mas na maioria das vezes, né? Quando a gente foca em métrica, às vezes a gente precisa sacrificar o aspecto literário do texto.
O Leonardo Antunes, ele fez uma escolha muito ousada, que não foi não só traduzir em decassílabos, que a gente já tem tradução da Ilíada de 100 decassílabos. O Carlos pode me dizer porque ele está lendo Odorico, mas acho que Odorico é decassilábico, né? Eu acho que tem mais alguma tradução em decassílabos. Isso, confirmado então. Odorico é decassilábico, é heróico ainda, que também ele tem a tônica, acho que é na sexta, né? Ah, não, isso, do Camões. Isso. É na sexta. Enfim, não lembro agora. Mas a tradução que o Leonardo Antunes fez é de decassílabos duplos. Ou seja, para cada verso do grego, ele vai fazer 2 versos em decassílabos no português. O que isso quer dizer na prática? Que a gente pode pegar um verso de 16, entre muitas aspas, e transformar em 2 de 10. Então a gente consegue colocar um pouquinho mais de palavras, a gente consegue botar um pouquinho mais de respiro, um pouquinho mais de fluidez ali, sem sacrificar as informações, porque isso ele não faz. Inclusive, eu e o Tasso lemos um artigo de alguém aí, não lembro quem, mas um estudioso de letras clássicas que comentou a tradução, elogiou muito a tradução, e elogiou justamente esse aspecto literário dela, sem sacrificar as informações do texto. A Então, fluidez toda, né? isso. Eu vou pegar aqui o pedaço do Simoésio, e eu li com o Tasso aqui da Odisseia a cena do... Eu vou pegar essa aqui da Odisseia mesmo. A cena do Ciclope, no canto 9, porque a gente estava até discutindo aquilo no filme, que tem a cena do ninguém, Não, o e a cena do ninguém, e no a cena caso. do ninguém não, isso é que ele omitiu a cena do ninguém. Eu falei, então vamos ver como Ninguém é que viu essa cena. ninguém viu essa cena. Que piada ruim, bicho. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu pesquisar na internet quais são os versos. Se quiser, a gente coloca no grupo depois, pô. Eu acho que eu encontro aqui rapidinho. É no canto 9, não li a Odisseia, né? É, é no canto 9, sim. Se alguém tiver a Odisseia em mãos e quiser comparar, como eu disse, essa tradução ela vai fazer 2 versos em português para cada verso em grego. Então aqui, por exemplo, vai estar no verso 580, mas no texto No original vai estar canto 9. no canto 9, vai estar no verso 580, no original vai estar em 290. Essa é a diferença maior assim, mas inclusive fica esse detalhe, deixa eu encontrar. É bem mais curto os versos, né? Afaste um pouquinho mais da câmera. Isso. Aham. Ele tem a marcação mostrando como que seria, né? Tá mutado o microfone. Opa, mutei sem querer. Ele tem a marcação da tradução dele, do número do verso, e do texto original, então não tem crise para Uhum. procurar. O Odorico O Odorico ele é lamentável, em muitos sentidos, inclusive. É, canto 9, né? Se bem que eu tô olhando no verso do cabo aqui. Se eu encontrar. Aqui, agora foi. É, quando o vinho em seguida já subira totalmente a cabeça do Ciclope, cuidei de interpelá-lo nesse instante, usando de palavras adoçadas. Ciclope, perguntaste qual seria o meu nome famoso, então direi a ti. Mas trata de dar-me a graça hospitaleira como prometeste. O meu nome é Ninguém. É dessa forma que todas as pessoas me conhecem. Meus próprios pais me chamam de Ninguém, e todos os meus outros companheiros assim falei, mas ele prontamente me respondeu com coração cruel. Ninguém será o último de todos que comerei, depois de ter comido os companheiros dele. Tal será o teu presente de hospitalidade.
Assim falou e foi se reclinando até cair de costas. Ali mesmo ele ficou com seu pescoço grosso, todo penso, vencido como estava por sono, que de todo se assenhora. Garganta fora veio então um fluxo de vinho misturado em carne humana, pois de tão bêbado já vomitava. Nesse momento, eu levantei a estaca e a esfinquei em um monte de brasas. Ali deixei-a até que se aquecesse. Usando de palavras de incentivo, encorajei meus companheiros a todos, a fim de que ninguém se acovardasse. Não levou. Eu acho que Aí, já ó. tá bom para a Aline não Tá brigar com a bom. gente. Aí, Não ó. vamos dizer o que acontece com o nosso querido Verdade. Polifemo. Não sei se ela viu o filme ainda, né? De qualquer Melhor que não forma, assista. Melhor que eu não acho que assista. já dá para a gente entender que é uma linguagem bem mais fluida, né? Perfeito. Eu acho que talvez falando não seja tanto. A gente sempre fala nos encontros que a Ilíada e a Odisseia eram textos falados e tem traduções que vão preconizar o aspecto oral do texto. Por exemplo, fica aí o Carlos Alberto. E ele deixa um texto muito bom de ser cantado, muito bom. É. O texto do Leonardo Antunes, para quem vai ler, quietinho, no seu quarto, no ônibus, no trabalho, na pausa, o que seja, é o texto. É o texto. Melhor que o Frederico Lourenço, Ele é inclusive. como se fosse um texto literário moderno, eu diria. Tem uma Sim. linguagem um pouco mais rebuscada, mas você não tem aquele atrito, né, que normalmente a gente encontra. Sim. Enfim, Muito a gente bom. não vai sortear esses livros ainda, porque ainda não chegou. Tá em transporte para casa do Enzo, que é mais próximo. Quando chegar, a gente vai fazer esse segundo sorteio. Nosso objetivo é que a pessoa sorteada receba o livro antes da gente começar a leitura coletiva da Odisseia. É promessa? Não. É o nosso objetivo, tá certo? Talvez a pessoa receba um pouco depois, eu não vou prometer, não vou colocar minha mão no fogo pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Mas Isso. esse é o nosso objetivo, tá certo? Eu vou mandar por registro módico, que é um tipo de envio, inclusive fica aí a recomendação para quem gosta de enviar livro para os outros, é um tipo de envio dos Correios feito propriamente para os livros, né? É Então até 2 eles cobram quilos, se não me engano. isso, até 2 quilos, então um tamanho específico lá, e ele sai muito em conta. Então, eu enviei para um amigo que mora em Piauí. Eu moro em Santa Catarina. Então, o livro que eu mandei para ele atravessou o estado, demorou mais de um mês para chegar. O estado não, atravessou o país, demorou mais de um mês para chegar lá, porque a rua dele não tem nem nome, mas chegou. Chegou inteirinho, bonitinho, por R$ 15. Então, coisas que só o correio vai fazer. Perfeito. Então fica Então, é aí, eu vou basicamente mandar isso. mensagem para vocês dois, pedindo endereço, os dados de envio, tudo. É isso. Perfeito. Dos nossos comentários do canto, eu acredito que é isso. Se alguém tiver mais algum comentário, fale agora ou cale-se para sempre. Vou adicionar também o slide. Você vê que a gente falou apenas de 3 slides, tem alguns outros aqui. Enzo, se você puder passar devagarinho, só para eles verem. O resto é informação para consulta. Então, se vocês quiserem ver quem são os personagens, se quiserem ver quais são os principais tópicos discutidos, os 3 momentos principais do canto, enfim, é um adendozinho. O slide vai estar lá no grupo também. Eu acho que eu já coloquei, se não eu coloco agora, tá certo? No mais é isso. Deixa eu olhar aqui os comentários antes de terminar. Foi ótimo fazer um canto de cada vez, eu concordo contigo, Carlos. Ajudou bastante com a fluidez da conversa. A gente tinha que ter tido essa conversa antes. Deu para fazer tudo com muita calma, né? Deu pra gente devagar bastante, que antes a gente não acaba não fazendo isso, né? E olha, só porque a Aline está fazendo inveja, porque ela agora pode dizer que tem o guia de leitura da Odisseia e eu não tenho, eu vou fazer inveja com um belíssimo bolo de leite. Até mais e boa noite. Um abraço a todos, obrigado, Eu viu? estou comendo bolo de laranja. Aí, ó. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigado a presença de todos, viu?